bem? Graças a Deus. Tudo bem. Muito boa tarde a todos, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia... Deixa eu pôr aqui o relógio para não... Estou com o calendário aqui. Hoje é 30, né? É bem verdade. O relógio está apontando como hoje, 30 de janeiro de 2022, pleno domingo. Graças a Deus, mais uma vez estou aqui, amados irmãos e ouvintes, para continuar na mesma batalha, ou na luta, como estamos aqui sempre, anunciando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Deixa eu me identificar para todos vocês. Eu sou José Modesto Alves, o vosso irmão em Cristo, e esse é o canal Graças a Deus, como som de muitas águas. Ultimamente eu tive os problemas com os canal anterior, mas Deus sempre nos deixa uma porta aberta, um escape para nós continuar a andar na presença dele. Amém? Graças a Deus. Tarde de domingo maravilhosa. Estou cá em Juazeiro, Bahia. Aproveitei esse ensejo, vou gravar um vídeo para o nosso elevo espiritual. Este vídeo é o primeiro da série, primeiro de muitos, da série que eu vou iniciar agora. A série, até que eu gravei um vídeo já com esse mesmo título, mas não teve êxito naquele canal anterior. Assim eu vou reiniciar agora esta série. Ela será titulada A Doutrina Apostólica e o Apocalipse de Jesus Cristo. Amém? Vamos falar vários assuntos, meus irmãos, da doutrina dos apóstolos. Basicamente, vamos falar do apóstolo Paulo, por muitas vezes, e do Apocalipse de Jesus Cristo, o nosso todo-poderoso Salvador. Sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande homem, levantado por Deus no início da igreja, ali em Roma, para poder levar o evangelho aos gentios. E desta feita, aleluia, eu aproveitando o ensejo, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, já desse primeiro vídeo, e por muitos outros que vêm sobre após esse. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso. Né, meus irmãos? Então, está aí, né? Essa série que vamos iniciar hoje é o primeiro vídeo de número 1 da série Doutrinas Apostólicas e o Apocalipse de Jesus. Esse é o primeiro vídeo, né, de muitos que virão aí. Vai ter vários assuntos, meus irmãos, concernente à palavra do Senhor, sobre a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Paulo ensinou às igrejas de Cristo, né? Basicamente, em especial a igreja de Corintos, a igreja que o próprio Paulo fundou, né? O próprio Paulo fundou a igreja de Corintos, e nós vamos abordar vários assuntos que são um pouco questionáveis. Sabemos que tem assunto que Paulo ensinou, doutrinas que Paulo ensinou aos coríntios na época, que muitas igrejas já não adotam nos dias atuais, né? A maioria das igrejas já não adota esses gloriosos ensinamentos. Entende que não é necessário, tudo bem, mas se Paulo ensinou às igrejas, né? Ficou escrito, ele exortou as igrejas com tais ensinos, então hoje deveria ser aproveitado, pelo menos uma boa parte deles, né? É o que não está a acontecer. Nós vamos ver, aleluia, muitas coisas irão acontecer, né? Muitos relatos, polêmica, discórdia. Pode até, eu sei que muitos vão discordar de mim, mas eu não me importo. O importante é que vamos falar das Escrituras Sagradas. Aqui está, né? A Bíblia Sagrada. Essa Bíblia é um troféu para mim.
Essa Bíblia foi a primeira Bíblia que eu adquiri quando eu comecei o Evangelho de Cristo. Quando Cristo me chamou para o seu Evangelho, essa Bíblia eu adquiri ela no ano de 89. Muitos anos, né? Já que até elaborei uma capa, porque a capa original dela já não existe, né? E eu tenho bastante cuidado com ela, embora eu tenha outras Bíblias, né? Aqui tem, ali tem uma, e meu menino está com outra lá, em casa tem mais outras, mas essa Bíblia aqui em especial é já um pouco velha, mas a palavra que está escrita aqui nessas páginas jamais ficará velha. Elas nunca envelhecem, sempre são as mesmas. Cada dia que lemos, que meditamos, somos renovados por elas, por esta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Está aqui a Bíblia, né? Essa Bíblia, eu comprei ela em 89, no ano de 1989. Tá vendo, meus irmãos? Ela está velha, mas está completa. De vez em quando eu elaboro uma capa aqui para ela e coloco, né, uns desenhos e fica bonita. Então, é isso aí. Chega de papo, quer dizer, papo não, né? A Bíblia não é papo. Mas vamos ao assunto deste primeiro vídeo da série Glória a Deus, Doutrina Apostólica e o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, aí está. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, a narrativa do início desta série, sobre Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo, homem que foi realmente perseguido após ser perseguidor. Glória a Deus. Então vamos fazer uma leitura e já vou ler um versículo também da palavra do Senhor para nosso relevo espiritual. Amém? Desde já eu já peço a você que apanhe a sua Bíblia, né? Já fique preparado aí, com a Bíblia na mão, que nós vamos ler, aleluia, já no primeiro versículo do primeiro livro de Coríntios, para a glória de Deus. Amém? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios é a carta apostólica para a igreja que ele tinha fundado durante o seu ministério. O maior ministério de poder é a igreja da história. A história da igreja de Jesus Cristo é a sua carta aos Romanos. Foi uma obra-prima teológica de conteúdo pleno. Uma carta para o grupo de cristãos que ele praticamente não conhecia. Meus irmãos, sabemos que Paulo ele foi fundador de muitas igrejas, muitos lugares, mas quando nós lemos o livro de Romanos, a carta aos Romanos, dá a entender que Paulo não tinha muito conhecimento com os crentes. Aliás, melhor, ele não conhecia bastante aqueles crentes que ali estavam em Roma. Sabemos que Paulo também era romano, né? Ele perseguia a igreja de Cristo e depois passou a ser perseguido, porque assim Cristo o trouxe para o seu evangelho poderoso. Mas quando nós examinamos a carta aos Romanos, que Paulo escreveu, dá-se a entender que Paulo não tinha muito conhecimento com aqueles crentes. Mas a igreja de Coríntios, a qual o próprio Paulo fundou, ele conhecia aqueles crentes como a gente sempre aborda nos dias atuais, como a palma da mão. Ele conhecia bastante, conhecia realmente cada crente que ali existia na igreja de Coríntios, principalmente aqueles primeiro que ele ganhou para Cristo quando ele fundou a igreja lá em Coríntios. Então, esta leitura que eu fiz aqui, aleluia, sobre, meus irmãos, o cuidado que Paulo tinha com as igrejas a qual ele fundou e até mesmo aquela que ele espiava, o que lhe ajudava aos demais apóstolos. Essa carta aos Romanos, Paulo escreve com muitos detalhes. Paulo, ele foi um homem, aleluia, espiritualmente falando, muito poderoso em obra. Um homem bastante cuidadoso com as almas. Paulo tinha bastante cuidado com as almas a qual Deus colocava na sua direção.
aquelas que Deus colocava para ele cuidar e direcionar. Paulo tinha bastante cuidado. É só nós ler com bastante atenção a carta à igreja de Roma e nós entendemos que Paulo realmente foi um homem bastante cuidadoso para com as almas que Cristo colocou sobre os cuidados dele. Maravilhoso, né? Da mesma sorte, a igreja de Coríntios, glória a Deus, a qual Paulo fundou aquela igreja. Então, o cuidado e o amor que ele tinha pelos crentes era uma coisa espantosa, uma coisa grandiosa mesmo, que poderia causar inveja. Mas Paulo, por sua vez, estava fazendo esse trabalho com amor, com gratidão ao Todo-Poderoso por ter salvado a sua alma. Graças a Deus, Paulo chega até a dizer, numa das suas narrativas, né, que sem amor nada vale. Ele poderia até dar o corpo dele para ser queimado, mas se não fosse por amor, nada disso adiantava. Nós podemos até falar desse assunto em outro vídeo, mas isso era o caráter de Paulo, que hoje deveria estar em a maioria dos pregadores. Muitos pregadores deveriam seguir o exemplo dos fiéis, do próprio apóstolo Paulo, que foi um homem poderoso em obra, sem querer nada em troca, sem barganha. É como se diz, aleluia, o evangelho hoje, muitos estão trazendo o evangelho de Cristo para um evangelho cheio de barganha, cheio de mutretas, e é muito perigoso, meus irmãos, nos dias de hoje, para os crentes. Devemos ter bastante cuidado, aleluia, com quem nós vamos andar, a quem nós vamos ouvir, que tipo de pregação você vai absorver para a tua vida espiritual diante de Deus. Tenha cuidado, aleluia, medita na palavra do Senhor, não vai a qualquer pregação, não vai após qualquer ensinamento ou pregação que veio por aí, que muitos estão pregando o evangelho, aleluia, de barganha, o evangelho que só, aleluia, só retrata dinheiro e prosperidade material. O irmão Zé, você é contra a prosperidade? Não. Aleluia, não sou contra. Eu sou a favor. Eu sou contra da forma que é ensinado hoje. Amém, meus irmãos? A forma que se ensina hoje, através da Bíblia, é uma forma bastante complicada e equivocada. Porque a prosperidade, ela vem porque é um dom que Deus dá para cada um. Se você tem o dom da prosperidade, não é necessário você barganhar coisa nenhuma. Você será próspero porque você tem um dom. Deus é contigo. Aleluia. O que Deus quer de você é a sinceridade da tua alma, da tua pessoa. A palavra do crente é sim e não. O que passa disto, segundo as Escrituras, vem do maligno. Não é mesmo? Glória a Deus. Vamos ler agora, meus irmãos, os versículos do primeiro livro de Coríntios e o primeiro capítulo para a glória de Deus. E versículo também. Está aqui minha Bíblia aberta, em 1 aos Coríntios. Vamos ler alguns versículos aqui no início para a glória de Deus. Amém? O início da igreja em Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sotenos, a igreja de Deus que está em Coríntios, e ao santificado em Cristo, chamado para ser santo, com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. O nome dele será realmente invocado por todos. Graça seja convosco, a paz é da parte de Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por todos vós, pela graça que Deus vos foi mandada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque em tudo foste enriquecido, em todas as palavras e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, confirmando entre eles e nós. Glória a Deus. Está vendo, meus amados irmãos? Agora,
eu parei aqui no 5, agora vamos ler um versículo, já no versículo 10 aqui, para a glória de Deus. O mesmo capítulo 1 de Coríntios. Rogo-os, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que seja com todos, e que não haja dissensão entre vocês, e sejam unidos uns para com os outros, aleluia, no mesmo parecer. Pois, a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pela família de Colé que há contenda entre vós. Está vendo só, meus irmãos? Glória a Deus. Paulo aqui, meus irmãos, ele estava, nessa época, se não me falha a memória, estava em Éfeso, quando ele recebeu a notícia de que os crentes lá de Coríntios, os crentes que ele conhecia bastante, que ele teve muita luta ali, muita peleja, para poder agregar eles na palavra do Senhor. Segundo a história, Coríntios era uma cidade portuária, uma cidade complicada na época, né? Havia muitas coisas ruins por ali, né? Mas Paulo, chegando lá com o Evangelho de Cristo, com poder e graça, ele ganhou muitas almas para Cristo ali naquela cidade. Então ele arrumou tudo ali, preparou aquela igreja, certamente ali já levantou diáconos, né? Da própria família de Colé, como está escrito aqui, né? Que ele foi informado. A família de Colé. Certamente esta família era uma família que tinha cargo ali no ministério que Paulo designou, e eles tinham cuidado também de espionar aqueles crentes ali na época. Então Paulo foi informado que estava acontecendo problemas de disserção ali no meio da igreja. Então a dissensão, a discórdia, a divisão, ela já vem desde aquela época, né? Sabemos que o divisor número 1 da Igreja de Cristo é o nosso adversário, né? Satanás, o nosso inimigo número 1. Mas Paulo, sendo um homem cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ele não mediu esforço para resolver essas questões, a qual foi enviada para ele o recado, a notícia do que estava a acontecer ali na igreja de Coríntios. De imediato, Paulo, aleluia, como ele não pôde ir, aleluia, se não me falha a memória, ele estava em Éfeso nessa época, onde ele recebeu essa notícia, que os crentes da igreja de Coríntios estavam com problema, muitos estavam caçando, procurando confusão, ensinando coisas totalmente diferentes daquilo que tinha aprendido, causando divisão e dissensão no meio da igreja. Porque o que causa dissensão numa igreja, em maior parte, são os ensinos, às vezes, né? Sabemos, meus irmãos, que as igrejas no início, no passado, as igrejas há 50 anos atrás, há 40, 30, a doutrina era doutrina saudável, doutrinas sadias, espiritualmente falando, doutrinas que as pessoas alimentavam as suas almas. Amém? Há 50 anos atrás, quando você entrava numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Deus é amor, e outras igrejas também, o poder de Deus manava ali de uma forma poderosa, uma forma gloriosa. Aleluia! Qualquer congregação dessas que eu citei, mesmo a Igreja Cristã do Brasil, eu me lembro, meus irmãos, uma determinada vez eu vi um grande testemunho que aconteceu na Igreja Cristã do Brasil. Eu não ouvi falar, não. Eu conheci a pessoa que recebeu o milagre. Aleluia! Eu conheci um amigo meu que trabalhamos na década de 80 na empresa chamada Coesa. Aleluia! Esse amigo meu, na época, ele foi acometido de uma enfermidade na perna. Ele já não conseguia mais andar. E através de uma profecia de uma moça da Igreja Cristã do Brasil, esse rapaz foi curado de imediato. Era muito poder, meus irmãos, aleluia. Essa igreja, quando você entrava numa congregação, mesmo que ali estivesse 2, 3 pessoas, você sentia Deus ali o chão tremia,
Aleluia! Então, glória a Deus, mas o que aconteceu, que as igrejas não estão mais nesse parâmetro, nesse padrão espiritual, são as dissensões, meus irmãos, que está acontecendo na igreja, as dissensões, as pelejas, as divisões, de uns anos para cá, dividir as igrejas de Cristo em muitos pedaços, em muitas partes, porque são as discórdias, né? As pessoas, muitos não querem mais ser corrigidos, não querem mais andar na doutrina da santificação. A doutrina da santificação hoje para se tornou um comichão nos ouvidos. Então isso causa dissensão na igreja. A igreja tem lá a sua doutrina, como até muitos chamam de usos e costumes, mas esses usos e costumes, há muito tempos atrás, ele serviu para que as igrejas fossem igrejas poderosas na obra do Espírito Santo, aleluia. Será que não consegue enxergar isto? Você, pregador, que é desse tempo, do tempo anteriormente que eu estou a falar, você que já está, aleluia, no seu fim de carreira, que conhece essa doutrina que eu estou a falar, a doutrina de Cristo, você tem lembrança, você presenciou milagres espantosos, milagres grandiosos no meio da igreja de Cristo. E hoje você pega contra os usos e costumes, a doutrina da santificação. Você esqueceu do que acontecia no passado, na tua igreja? Como esquece tão rápido assim? Glória a Deus. Eu ainda consigo, aleluia, trazer comigo que os usos e costumes, eles são excelentes para a vida espiritual do crente que quer andar lado a lado com Deus, com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu tenho experiência com isto, meus irmãos. Eu iniciei o Evangelho numa doutrina mundana, numa doutrina do que não tem nada a ver, do que você pode fazer tudo. Mas também não há milagre nessas doutrinas, nessas igrejas. Não há libertação, apenas povos, apenas pessoas, multidões. Mas o poder de Deus não há, apenas barulhos. E me disse. Mas no futuro eu irei fazer um vídeo contando o testemunho da minha vida. Um vídeo só não dará conta para me contar tudo. Não há espaço, mas eu vou fazer por etapa o meu testemunho e todos vão entender o que eu estou a falar aqui. Eu sou a favor da doutrina de Cristo até que Ele venha. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, voltando ao mesmo assunto de Paulo. Paulo foi um homem poderoso em obra, um homem que tinha grande preocupação com as almas dos crentes. As igrejas, quando estava a sair daquilo que ele ensinou pelo Espírito, de imediato ele pegava uma caneta, escrevia lá sua carta, como foi para Coríntios, a primeira e a segunda carta, como foi para Romanos, Romanos, ele detalhou muitas coisas para os Romanos, com muito estilo, aleluia, com muita técnica espiritual. Meus irmãos, Paulo foi um homem bastante espiritual. Glória a Deus por isto. Glória a Deus, com muita ciência. Paulo era um homem cheio de ciência dada pelo Espírito Santo para conduzir as igrejas de Cristo. É o que falta hoje na face da terra. Pregadores com ciência, que usa da ciência do Espírito para conduzir a igreja. Hoje nós temos muitos pregadores, mas estão longe da ciência do Espírito. Aleluia, apenas com a sua própria característica, caracterizar as suas mentes, os seus pensamentos, glória a Deus, embora com as escrituras, mas deixaram que a sabedoria humana apossasse de ti, apossasse da tua mente, da tua sabedoria, do teu trabalho, e aos poucos foram mudando sem perceber, e hoje já está, podemos dizer, 99% do lado material,
e 1% do lado espiritual, que é muito perigoso para a Igreja de Cristo. Mas nessa tarde, meu irmão, de domingo, eu quero alertar a você. Ei, você que vai assistir esse vídeo, aleluia, observe bem a palavra do Senhor. Observe, examine a palavra de Deus. Deus é santo, e importa que aquele que sirva a Ele também seja santo. Irmãos, mas nós somos pecadores, claro, eu sou um pecador, como você é um pecador. Mas o que nós devemos fazer para Deus, vamos fazer. Você pode fazer muito, meus irmãos, para santificar a tua vida. E com direito, aleluia, Deus te deu direito à esposa, à casa, a filhos, a trabalho, a ter carro, a ter tudo. Você tem tudo aqui, aleluia. Mas o principal deles você não pode abandonar, que é a santificação da tua vida, a doutrina de Cristo. Esse é o principal. Você pode andar com os dois na tua vida, você pode ter ao mesmo tempo. Você pode ser um homem até mesmo próspero em dinheiro, mas não deixar, não abandonar a doutrina de Cristo, a santificação. Não é lindo? Não é lindo, minha irmã? Você tem direito a esposo, você tem direito a casa, a trabalho, a tudo. E também pode andar na presença de Deus em santificação. Não é maravilhoso? Você, meu irmão, tem direito à esposa, a filhos, a fazenda, a empresa. E também pode andar em santificação. Não é lindo? Deus não tirou o teu direito de ter as coisas. Agora, em primeiro lugar, temos que buscar a Ele. Isso é o que é o mais importante. Que quando nós partir desta vida, nada podemos levar. Apenas nossa alma, o nome escrito no livro da vida. Não fuja desse assunto. Glória a Deus. Vamos permanecer na doutrina da santificação. Aleluia. Lembre que a palavra de Deus é como o som de muitas águas. O som de muitas águas é a palavra do Senhor. Ela mexe com o nosso ser. Ela nos liberta da maldição, do pecado, da morte. Ela nos liberta, aleluia, da maldição da lei, do pecado. A palavra do Senhor Jesus Cristo está, aleluia, aqui contido nas Escrituras Sagradas, para você andar sobre ela. Amém? Então vamos servir a Cristo, seguindo o exemplo dos fiéis, do apóstolo Paulo, grande homem que Deus levantou no início da tua igreja, um homem com cuidado, com amor para com os crentes na época. Então você, pregador, siga o exemplo daqueles homens, aleluia, que não vivia por dinheiro, por barganha, mas sim pelo Espírito. Isso que Deus quer da tua vida e da minha, para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Então é assim, meus amados irmãos. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, aleluia, Ele está com seus ouvidos sempre abertos para aquilo que vamos pedir, para aquilo que vamos falar com Ele e também durante os nossos dias da nossa vida cotidiana. Aqui, desde já, eu quero agradecer a você que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar e vai se inscrever no canal e ativar o sino para todas as vezes que eu gravar um novo conteúdo, o YouTube avisa a vocês que tem um novo conteúdo pronto para ser assistido e compartilhado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, um estudo maravilhoso da Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo, grande homem, como os outros também, deixou exemplo para nós nos dias atuais. Eu vou encerrar este vídeo fazendo uma breve oração para o nosso relevo espiritual. Você que está enfermo, você que está enfrentando dias difíceis da tua vida, vamos orar. Ore comigo, que o Espírito Santo tem poder para abençoar a tua vida e toda a tua casa. Amém? Levanta a sua mão. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato, meu Deus, por este momento, por essa tarde maravilhosa. Sou grato por este ouvinte, Senhor, esse ouvinte que vai assistir esse vídeo
que vai acompanhar, ó Pai, o estudo da Palavra de Deus em todos os vídeos dessa série apostólica, Glória a Deus, e o Apocalipse de Jesus Cristo. Senhor amado, que a doutrina do Senhor, ó Pai, não se torne em nossas vidas como comichão nos ouvidos, mas que seja, Pai, uma doutrina sadia, aleluia, que seja aproveitável, que todos venham aproveitar, ó Pai, a doutrina da santificação, para que no grande dia da vida eterna, todos subirá com o Senhor. Graças a Deus. Pai, visita esta casa, essa família, esse homem que está enfermo, esta mulher. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Eu creio que eles vão ser tocados pelo Espírito Santo. Aqueles que crêem, recebam a bênção e falam amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, amados irmãos. Obrigado por ficar até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e toda a tua trajetória. Amém? Que Deus abençoe vocês até o próximo vídeo, se assim o Todo-Poderoso permitir. No nome de Jesus. Amém.